Boa tarde, meus irmãos e amigos. É com muita alegria, que eu estou aqui para fazer mais um vídeo. E nesse momento eu gostaria de agradecer a todos os que me assistem, Eu não posso mandar aqui um abraço para todos porque são muita gente, mas especialmente para a irmã Maria Antônia Mota, Para a irmã Antônia Mota, para a irmã Maria Machado Nice, que sempre está assistindo e dando um like, Fico muito feliz. E muitas outras, a irmã Sandra também, muitas outras, muitos irmãos, Então são muitos, mas eu vou mandar um abraço por atacado para todos, E dizer que vocês são muito importantes. Continue dando um like se vocês acharem que o vídeo valeu a pena. E continue se inscrevendo, os que não se inscreveram ainda, É um prazer muito grande para mim. Meus irmãos, um certo senhor, membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová, fez um discurso, mas de uma insanidade sem igual, O que ele falou seria cômico se não fosse uma asneira tão grande, Confesso que as palavras desse senhor, davam náusea. Ele dizia que os bebezinhos, uma criancinha, já nasce inimigo de Deus. Ele disse que a criancinha, a gente vê uma criancinha bonitinha, A gente olha e fala: olha, nossa, que gracinha, é linda. Mas aquela criancinha já é uma inimiga de Deus. Aí eu me lembrei de outra coisa que eles dizem. Eles dizem que no juízo final, que eles chamam de Armagedon, todas as crianças que não são filhos de testemunha de Jeová serão destruídas. Só os TJs e os seus filhos serão salvos. O restante, ou seja, os adultos e as crianças que não são testemunha de Jeová vão virar alimentos para aves de rapina. Então, eu gostaria de falar algumas coisas para esse senhor e para aquelas pessoas que defendem, aqueles TJ, aquelas testemunhas de Jeová que defendem eles com unhas e dentes, Quanto aos bebezinhos ser inimigo de Deus, eu gostaria de informar a eles que o sinônimo da palavra inimigo, preste atenção, o sinônimo da palavra de inimigo é adversário, desafeto e nocivo. Agora vamos ver como que essas três palavras podem se encaixar na conduta de um bebezinho. Vamos ver se um bebezinho pode ser adversário, um desafeto, ou pode ser nocivo a Deus de alguma forma. Vamos analisar primeiro a palavra adversário. Será que um bebezinho pode ser adversário de Deus? Para ser adversário de Deus, ele tem que ser um concorrente direto de Deus. Ele tem que representar alguma ameaça para Deus. Deus tem que ter uma certa preocupação para com ele. E que preocupação, eu pergunto, que preocupação um bebezinho pode representar para Deus? Só se for para o Deus deles, O Jeová deles, Só se for para ele que um bebezinho pode representar ameaça, porque para o nosso Deus, bebezinho não representa ameaça, não. Agora, um desafeto. Será que um bebezinho pode ser um desafeto de Deus? Desafeto, aqui para ser um desafeto, o bebê terá que fazer alguma coisa que prejudicasse a Deus de alguma forma. Mas eu pergunto a vocês, meus irmãos, o que um bebezinho pode fazer para prejudicar alguém? E muito menos Deus. Será que seria chorar à noite? Mas isso não,
mas isso não prejudica Deus, porque Deus não dorme. Então Deus não vai acordar com choro de criança, né? Porque Deus não vai acordar com choro de criança. Seria que se fazer cocô e xixi nas fraldas? Isso também não, porque Deus, ao criar o ser humano, Ele criou o ser humano com suas necessidades fisiológicas, né? Então, eu não sei como que um bebê pode prejudicar a Deus. Eu gostaria que as TJs me informassem como que um bebê pode prejudicar a Deus, de alguma forma. Agora, nocivo. Será que um bebê pode ser nocivo a Deus? Como que um bebê pode ser nocivo a Deus? Me responda. Um bebezinho não pode fazer mal a ninguém, muito menos a Deus, né? Agora, para ver que o bebezinho... Então, eu gostaria de saber como que um bebezinho pode ser inimigo de Deus. Isso só pode ser coisa de insano, né? Dizer que um bebezinho é inimigo de Deus só pode ser coisa de insano. Agora, quanto à destruição das criancinhas, no juízo final, ou seja, no Armagedon, se os filhos dos TJ serão salvos, juntamente com eles, juntamente com seus pais, somente que não tem o mínimo do mínimo de conhecimento bíblico para dizer uma coisa assim, para dizer que todos os filhos de TJ serão salvos, que os filhos dos que não são TJ serão destruídos. Somente a pessoa que não tem o mínimo do mínimo de conhecimento bíblico para dizer uma coisa dessa, né? Se os TJ lessem a Bíblia, jamais eles diriam uma coisa dessa. Os TJ não lê a Bíblia, eles lê revista com manipulação para desviar das verdades bíblicas. Até a Bíblia que eles possuem é copiada de acordo com os interesses da sua direção, ou seja, do corpo governante, né? Se eles lessem a Bíblia sem a tutela do corpo governante, eles iriam saber que um filho não morre pelo erro dos pais e nem um pai morre pelo erro dos filhos, né? Deus não é injusto, como eles pensam. Quer ver? Vamos ver isso. Vamos tirar a prova disso. Vamos ler a Bíblia. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Aqui diz assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. Os filhos não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. Então, o filho não leva a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. Agora nós vamos ver aqui em 2 Reis, capítulo 14, versículo 6. Aqui diz assim: porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu a ordem dizendo: os filhos não serão mortos, os pais não serão mortos por causa dos filhos, e nem os filhos por causa dos pais, né? Nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Aquele que cometeu o seu pecado, ele morrerá pelo seu pecado, né? Então veja que isso é o que a Bíblia diz, né? Se as TJs lessem a Bíblia de verdade, eles saberiam disso, mas infelizmente eles não fazem, né? Agora veja aqui. Agora sobre Jesus matar as criancinhas, conforme eles dizem, eu pergunto: Jesus mataria uma criancinha? Será que Jesus seria capaz de matar uma criancinha? Vamos deixar que o próprio Jesus nos responda em Mateus capítulo 19, versículos 13 e 14. Mateus 19, 13 e 14. Mateus 19, 13 e 14. Aqui diz assim, ó: trouxeram-lhe então algumas crianças
para que Jesus lhe pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendia. Jesus, porém, diz: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Então Jesus diz que dos tais, das criancinhas, é o reino do céu. Agora, será que Jesus diz que é das criancinhas das testemunhas de Jeová que é o reino do céu? Jesus diz que de todas as criancinhas é o reino do céu, né? Então Jesus não disse que é das criancinhas das testemunhas de Jeová. Jesus disse que são de todas as criancinhas, né? Então, meus irmãos testemunhas de Jeová, leia a Bíblia de verdade, leia a Bíblia de verdade, e de preferência sem o óculos do corpo governante, porque se vocês lerem sem o óculos do corpo governante, vocês vão ver que a Bíblia é bem diferente do que vocês imaginam e vê com o óculos do corpo governante.